Reconstrução mamária e qualidade de vida também esteve presente no OnCommit em 2018 e eu converso agora com a doutora Maria do Socorro Maciel, que é médica mastologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e doutora em oncologia pela Faculdade de Medicina da USP. Doutora, quando que a reconstrução mamária está indicada? A reconstrução mamária é indicada nos pacientes que vão ser submetidos à retirada da glândula mamária, ou a mastectomia, que você pode preservar a areola e mamilo, ou a mastectomia com retirada do areola e do mamilo, ou principalmente em pacientes que têm contraindicação para um tratamento conservador. Então, são aquelas que têm microcalcificações extensas, classicamente, né? Ou que têm tumores, a relação tamanho de tumor, tamanho de mama não é efetiva, ou se a paciente tem um desejo de realmente, depois de muita conversa, saber que o tratamento para ela poderia ser tanto conservador quanto a retirada da glândula, ela faz a opção de tirar essa mama, ou em pacientes que têm uma mutação genética comprovada como BRCA1, BRCA2, e que essa paciente vai se beneficiar, ou quando ainda tem contraindicação de radioterapia, ou tem dificuldade de locomoção, ou no centro que vive, não poderia fazer uma radioterapia aplicada ao tratamento conservador. E quando que essa retirada está associada a uma sobrevida? A retirada da mama, na verdade, ela é um tratamento da retirada da mama. Comparado com o tratamento conservador, eles têm praticamente a sobrevida equivalente. Então, a gente fala para o paciente assim, os dois tratamentos são efetivos, o tratamento conservador há mais de 20 anos, ele já foi publicado no New England de 2002, mais de 20 anos de tratamento conservador, e se viu que os dois têm a mesma sobrevida. A diferença que se tem hoje em dia é pequena mesmo na taxa de recorrência local da doença. Então, se quando você preserva a mama, você tem uma chance um pouquinho maior de ter uma taxa de volta local da doença, que tem também diminuído com os tratamentos sistêmicos que estão sendo dados hoje em dia. E como que isso costuma funcionar para a paciente, doutora, em relação à sensibilidade, à estética? Ela obtém os mesmos resultados? Então, a gente tem que falar que é uma reparação. A cirurgia reparadora, ela é considerada, em casos selecionados, por exemplo, se a paciente não tem comorbidades, como tabagismo, que vai piorar o resultado estético dessa paciente, com risco de necrose, é uma parceria. Por exemplo, quando eu vou tirar uma mama, eu sou responsável pelo retalho que eu estou entregando para o meu cirurgião, ou quando é uma mastologista que faz isso mesmo. Então, são várias variáveis, o tamanho de mama, se a paciente não tem, e a expectativa principalmente dessa paciente. Então, a gente tem que lembrar que isso é uma reparação mamária. Não é um resultado, não é uma paciente que está indo se tratar como ela quer ir para uma mamoplastia estética. É uma diferença. E existe a perda da sensibilidade, do mamilo, da areola. Essa paciente, às vezes, pode, dependendo da faixa de idade, ter um pouco de desconforto da glândula mamária, da prótese, desculpa, ela pode sentir como se fosse uma opressão. Muitas se queixam até às vezes de falar, eu tenho o sutiã apertado de uma forma, porque essa prótese, ou dependendo da reconstrução, fica às vezes um silicone debaixo do músculo. Mas geralmente a paciente, dependendo da sua expectativa, ela vai ter uma boa resposta ou aquela reparação que foi feita. Sim, muito importante a discussão entre oncologistas, mastologistas e pacientes. E, doutora, em relação à técnica cirúrgica, nós conversamos previamente, a senhora explicou que muitas vezes é feita pelo próprio mastologista ou associado a um cirurgião plástico. Hoje em dia existe a oncoplástica, né? Então muitos cirurgiões mastologistas estão habilitados a efetuar tal procedimento. Ou, por exemplo, você trabalha com um cirurgião plástico que já faz essa área e vai fazer a reparação da mama. Obrigada, doutora. Esta é uma iniciativa do Instituto Oncoclínicas na cobertura do OnCommit em 2018.